Toy Story 5 chegando nos cinemas, você nem acredita que todo esse universo poderia ser completamente diferente. Já imaginou qual era a versão original de Toy Story 1? Vilão. Você já imaginou o Woody sendo o vilão principal dessa história? Pois fique sabendo que este era o plano central da Disney, e não da Pixar. Pode parecer estranho, mas essas duas empresas nem sempre foram dos mesmos donos. E no começo, a Pixar estava tentando vender computadores, mas eles fecharam um acordo com a Disney para fazer um filme de animação completamente animado por computador. Os estúdios do Mickey Mouse queriam que o filme fosse bastante inovador. Eles queriam algo ousado, nas palavras deles. Por isso, o plano era fazer o brinquedo principal do Andy ser um vilão que controlava os outros e deixava eles com medo. Até o momento em que um novo boneco chegaria, a primeira versão do Buzz Lightyear. E acredite, este filme seria muito mais diferente do que você imagina. E nós vamos te contar todos os detalhes agora mesmo. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos pra você curtir. Acidente. Você se lembra do momento em que o Buzz cai da janela e toda a aventura dos dois bonecos na casa do vizinho Sid Phillips? Na versão original, este momento seria completamente diferente. O plano da Pixar era criar uma aposta entre o Buzz e o Woody. Da mesma forma que na versão que nós vemos hoje, a mãe do Andy iria convidar o filho para jantar no Pizza Planet. E então, todos os brinquedos iriam se perguntar qual boneco o Andy levaria. Seria o Woody ou o Buzz? Como você deve se lembrar, o Woody seria um vilão. E então, durante um aperto de mãos para confirmar a aposta entre eles, o Buzz iria desejar boa sorte para o Woody. E o cowboy usaria este momento para jogar o novo brinquedo pela janela e se livrar dele para sempre. No filme original, você deve se lembrar que uma coisa parecida acontece. O Woody ficaria com ciúmes do astronauta tendo toda a atenção do Andy, e então ele arma um plano para jogar o Buzz atrás do armário. O Buzz ficaria perdido, mas não para sempre. O Woody só queria ir com seu dono até a pizzaria. Mas esse plano, que já estava errado, fica pior ainda porque acontece um acidente e o Buzz cai pela janela. E segura essa informação, porque nós temos que explicar outra mudança para te mostrar como essa história continuaria no original. Slink. Sabe o Slink, aquele cachorro com corpo de mola? Então, na versão original, ele seria um brinquedo que teria muito medo do Woody, e para não sofrer a raiva do cowboy, ele ainda serviria de capanga do vilão. Mas não que o Slink fosse um brinquedo malvado, nada disso. Ele só teria muito medo de ser descartado pelo Woody, porque, ao que parece, ele já teria feito isso várias vezes. Por ser o brinquedo favorito, todos os outros viveriam em um reino do Woody, onde somente o cowboy mandava e os outros obedeciam. E o brinquedo que ele usaria para controlar e assustar os outros seria o cachorro Slink. Tudo mudaria quando a mãe do Andy comprasse o Buzz. Janela. Voltando para o acidente na janela, os brinquedos perceberam que o Woody é realmente um brinquedo malvado e que não adiantava mais viver com medo dele, e que a única solução para esse problema seria jogar o Woody pela janela do mesmo jeito que ele fez com Buzz Lightyear. No momento em que eles veem o Buzz sendo eliminado pelo Woody, todos eles iriam se unir, subir na cama do Andy, amarrarem o cowboy e jogarem ele pela janela. Vale lembrar que a cama do Andy também é um assunto importante na versão que foi para o cinema. No filme que você assistiu, o Andy sempre deixa o seu brinquedo favorito em cima da cama. Este é o lugar onde o líder dos brinquedos sempre fica. Mas quando o Buzz chegou, o Andy derrubou o cowboy no chão e deixou o astronauta no lugar dele. Foi neste momento que toda a confusão entre os bonecos começou. No plano original, os brinquedos sobem na cama e o Woody manda o Slink tirar todos eles de lá. Mas aquele momento foi diferente, porque o Slink perdeu o medo. Você prefere ver do Woody bom ou malvado? Comente a hashtag Toy pra gente se conhecer. Revolução. No plano original, o Woody ficaria com tanta raiva que os outros brinquedos subiram na cama para enfrentar ele, que ele manda o Slink derrubar os outros. Mas o cachorro não iria mais concordar com isso e perderia a paciência com o vilão. É neste momento que os brinquedos atacam o cowboy malvado, amarram ele e tentam jogar ele da cama. Mas o Slink percebe uma chance. Ele diz que, para se livrar do Woody de vez, eles precisam jogar o vilão pela janela, acabando com ele para sempre. Mas até tivemos esse momento desenhado a lápis por um dos animadores da Pixar naquela época. Mas teve um problema. A Disney odiou a versão original do desenho e Toy Story quase foi cancelado. Disney. Nós temos que explicar agora mesmo o que aconteceu naquela época.
e foi um problema tão grande que a Pixar quase fechou para sempre. Como nós já falamos, a Pixar não fazia animações. Ela era uma área de computadores da Lucasfilms, a mesma produtora de Star Wars. Engraçado pensar que hoje essas duas empresas pertencem à Disney. Naquela época, havia um animador da Disney chamado John Lasseter. Ele queria muito que os estúdios do Mickey fizessem animações por computador, mas acabou sendo mandado embora da Disney. Então, ele ajudou a montar a Pixar. No início, o plano era montar e vender computadores, mas a ideia não estava dando certo. Foi o John Lasseter quem percebeu que eles poderiam fazer filmes de animação com os computadores que eles tinham. E então, quando a Pixar saiu da Lucasfilms, eles fizeram um acordo com a Disney para fazer o primeiro filme completamente animado por computador. A Disney queria uma ideia diferente e que mostrasse o poder da animação por computador. Mas quando a Pixar mostrou a ideia original, essa que nós explicamos com Woody sendo o vilão, a Disney não gostou do que foi feito. A primeira ideia foi ruim e o filme quase foi cancelado. A Disney não iria apostar em uma ideia ruim, e até mesmo o ator que fazia a voz do Woody, o Tom Hanks, percebeu que o personagem não estava legal. Nem as crianças e nem os pais iriam gostar dos personagens. E tudo foi ainda mais difícil, porque ou a Pixar resolvia esse problema, ou infelizmente eles teriam que acabar com o estúdio. É isso mesmo, a Pixar quase não deu certo. Foi o momento mais difícil de um dos melhores estúdios de animação da história. E eles tiveram 2 semanas para resolver esse problema. Herói. Para salvar o filme, a Pixar teve que mudar a história quase que completamente. O Woody teria de deixar de ser o vilão para se tornar um líder que se importa com os outros brinquedos. O maior sonho dele é fazer o Andy feliz. E por isso, ele acaba cometendo erros. E sim, a raiva do Woody contra o Buzz ainda existiria. Ele sentiria ciúmes por ter sido jogado no chão e ficaria com medo de ser trocado pelo astronauta. E sim, ele criaria um plano para fazer o Buzz ficar perdido, mas ele nunca teria a intenção de fazer o Buzz cair da janela. Os brinquedos ainda iriam se revoltar contra o Woody, mas na história que foi para os cinemas, o Andy acaba chegando antes e levando o cowboy sem realmente querer fazer isso, pois ele estava procurando o Buzz, que infelizmente caiu da janela depois de um acidente que o Woody causou sem querer. A partir daí, a história você conhece. Os dois acabam se perdendo no Pizza Planet, vão parar na casa do Sid e armam um plano para voltar para casa. Todo mundo conhece essa história, mas ainda existem outras coisas que nós precisamos falar sobre a versão original do filme, pois você nem acredita em como essa animação seria diferente do que apareceu no cinema. Bonecos. Para começar, o Woody não seria um boneco de pano e plástico que nós conhecemos do cinema. Esse personagem seria uma marionete, com fios e um buraco nas costas, que o Andy usaria para imitar a voz do seu brinquedo. E talvez você se pergunte por qual motivo os brinquedos teriam medo do Woody. É bem simples de responder. Na versão original, o cowboy malvado seria muito maior que o Buzz. Na verdade, o astronauta seria um boneco pequeno, enquanto o Woody seria bem grande. Um boneco que a maior parte dos outros brinquedos não conseguiria enfrentar. Para você ter uma ideia, só a cabeça do Woody já seria maior que o corpo inteiro do Buzz Lightyear. Não tinha como enfrentar o vilão sozinho. Isso também mostra como seria fácil para o Woody simplesmente pegar o Buzz e jogar o coitado pela janela. E foi o que ele fez. Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Buzz. Na mesma imagem que nós temos da versão original de Toy Story, você consegue ver uma outra mudança. O Buzz não tinha o uniforme branco e roxo como é a versão que foi para os cinemas. Na verdade, a armadura dele era vermelha e roxa. E as asas dele também eram diferentes da versão principal que foi para o cinema. Uma coisa que nós podemos perceber é que eles também mudaram o tamanho dos dois personagens. Colocaram o Buzz um pouco mais alto e o Woody teve que diminuir bastante de tamanho. Uma outra mudança no Buzz foi o seu nome. Sim, o Buzz Lightyear do Comando Estelar não teria esse nome. Na versão original, ele se chamaria Lunar Larry. É difícil pensar que um dos brinquedos mais famosos do mundo teria um nome tão diferente como este. A ideia para o personagem era fazer ele ter alguma referência com a Lua, e ele ainda tem. A troca para Buzz Lightyear foi uma homenagem para o astronauta Buzz Aldrin, que é um dos viajantes do espaço que pisaram na Lua de verdade.
Lilipad. A gente aposta que você não sabia disso. Brinquedo. Mas tem uma coisa que nunca mudou, e provavelmente este é um dos pontos mais altos dessa animação. O Buzz Lightyear seria um brinquedo que não sabe que é um brinquedo. E por mais que isso seja estranho, é um dos maiores detalhes do universo de Toy Story. Se você prestar bastante atenção, o Buzz acredita que ele é um astronauta de verdade e que ele trabalha para um exército espacial chamado Comando Estelar. Ele também acredita que a caixa onde ele foi comprado é uma nave espacial e que a luz no pulso é realmente um raio laser mortal que ele usa como arma de soldado do espaço. Sabe por qual motivo isso é interessante? Por causa do garfinho e também por causa da Lilipad. Você se lembra que em Toy Story 4 a Bonnie fez um brinquedo na escola usando um garfo de plástico e esse brinquedo se tornou o melhor amigo dela, certo? No começo dessa história, o Woody teve que cuidar do garfinho o tempo todo porque o novo brinquedo acreditava que ele era lixo. Nossa, que curioso, você não acha? Um garfo descartável acreditava que era lixo e que tinha que ir pro lixo. Isso faz a gente pensar que, quando os brinquedos ganham vida, eles sabem o que eles realmente são. E se o Buzz acreditava que ele era um astronauta, provavelmente é porque ele foi criado para acreditar nisso. Da mesma forma que a Lilipad do próximo filme foi criada para acreditar que ela sozinha é quem deve controlar a vida da Bonnie. Será que ela vai mudar de ideia? Romance. Sabe a Beth, a namorada do Woody? Essa personagem não seria namorada do cowboy na primeira versão. Até porque não faria sentido, já que ele era o vilão. É muito bom pensar que os criadores mudaram de ideia, porque agora o Woody é um personagem que não só vive um romance, como também nos mostra que nós devemos torcer pela felicidade dele. Da mesma forma que nós vamos torcer para que ele salve os amigos da maldade da Lilipad, mas que volte para os braços da sua amada. Mas vamos ter que esperar o filme chegar no cinema para descobrir. Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!